Olá pessoal, bem-vindos ao canal Matemática aqui. O vídeo de hoje então é mais um vídeo para os meus alunos de Cálculo 1. Nós iniciamos o curso e demos a noção intuitiva de limites e noção intuitiva de continuidade, tá bom? A gente tem seguido o livro do professor Guidorizi, tá? E em conjunto com também o livro do professor Iese e também o livro do Stuart de cálculo. Estamos tentando colecionar da melhor maneira possível um curso de cálculo que é voltado para pessoas que não são da área de matemática, então tem menos demonstrações, mas também tentando ser o mais formal possível, tá bom? Então, nós já apresentamos, né, essa parte de limite de continuidade na aula passada. E aí, agora a gente começa com um dos limites que é certamente o limite mais interessante do ponto de vista matemático, que é o que a gente chama da derivada da função de uma função f num ponto P, ok? Então, o que a gente pode dizer é o seguinte, com toda certeza, essa expressão aqui, esse limite, ó, limite de f de P mais H menos f de P sobre H, quando H tende a zero, limite, tá bom? É o limite mais importante que ocorre na matemática. Ok? Na verdade, quando esse limite existe, a gente ainda está na parte intuitiva do curso, a gente não falou sobre limites laterais, nem a definição formal de limite, tá bom? Mas, intuitivamente, quando esse limite existe, a gente costuma denominar ele a derivada da função f no ponto P e simbolizar ele por f' de P, ok? Então, isso aqui eu vou deixar mais destacado quando, né, o limite existe, tá bom? Okay? Quando ele existe, a gente chama de f' de P. Isso aqui, a derivada de f em P, ok? Esse limite, ele surge naturalmente quando a gente está estudando, tentando definir, na verdade, a reta tangente ao gráfico de uma função f no ponto que tem a abscissa, ou seja, o x igual a p, tá bom? Esse quociente aqui, então assim, vamos só dar um nome, o quociente f de p mais h menos f de p sobre h é muitas vezes denominado a razão incremental. Okay? Ele é o coeficiente angular, então assim, esse aqui a gente vê que ele é o coeficiente angular da reta secante que passa pelos pontos P e F de P, abscissa ordenada, e P mais H e F de P mais H, ok? Então eu vou colocar aqui agora embaixo um desenho para tentar elucidar o que eu comentei aqui agora. Então vamos pegar a nossa reguinha aqui e fazer agora então um eixo X e um eixo Y aproximados, tá bom? Então, nosso eixinho X está aqui, o eixo Y. Eixo Y. Temos então aqui X e Y. Aí vamos imaginar que a gente tem uma curva. Eu vou fazer até esse gráfico aqui, o desenho de azul, por exemplo. Uma curva, e eu sei que ela passa pelos pontos, digamos, o ponto P e F de P,
ok? Então aqui de azul é a nossa função f. E p mais h, então vamos pegar de roxo, por exemplo, p mais h, por exemplo aqui. P mais h e f de p mais h. Então está aqui f de p mais h. Como eu falei, esse a razão incremental ele é o coeficiente da reta secante que passa pelos pontos, né? P e f de p, p mais h e f de p mais h. Isso significa que ele é o coeficiente angular da reta que passa por esses dois pontos, de azul e de roxo aqui. Vamos pegar, por exemplo, a régua de novo, vamos tentar montar essa reta secante, ok? A reta que intercepta a nossa função em pelo menos dois pontos. Aproximadamente é isso aqui. Marcar de branco. Pronto, vou chamar de S essa nossa reta secante. Vou só apagar o Fzinho de azul que ficou meio apagadinho aqui. Então vou botar o F pro lado de cá. E aqui a nossa retinha secante S, tá bom? Secante, ela, bom, intercepta a nossa curva em dois pontos, tá? E aí, como é que a gente determina o coeficiente angular da nossa reta S, tá bom? Se a gente lembrar, digamos que esse ângulo aqui seja o coeficiente angular da nossa reta S, então a tangente dele, então digamos que seja θs, né? A tangente de θs, que é o coeficiente angular da reta S, a gente define como sendo a diferença, então a razão entre os cateto oposto, então a diferença é f de p mais h menos f de p, sobre cateto, então cateto oposto, cateto adjacente, p mais h menos p, p mais h menos p. Então observe que p mais h menos p, eu vou escrever aqui na frente, é o f de p mais h menos f de p sobre h, tá bom? Então, p menos p, zero, ok? E isso vale sempre que o h for diferente de zero, tá bom? Então, por isso a gente chama de a razão incremental, tá bom? Mas ele, como eu falei, ele é o coeficiente angular da reta secante, que a gente denominou de S, a curva, ok? No ponto P e F de P. Achamos, como fica, por exemplo, a equação da reta, então, só a título de curiosidade, qual é a equação da reta secante? Né? A equação da reta secante. Então, se a gente recorda um pouquinho de geometria analítica, a gente sabe o seguinte, uma reta que passa pelos pontos, então, vamos só recordar aqui, se eu sei que uma reta passa por um ponto de coordenadas x0 e y0 e tem inclinação m, ok? M, então, é a tangente do seu coeficiente angular, então a gente pode obter essa reta da seguinte maneira, y menos y0, a equação, né, é m x menos x0. Aqui no caso para a gente, o m é essa razão que a gente achou aqui, tá bom? O y0 e o x0, então nós temos dois pontos onde a nossa reta passa. O p, né, passa pelo ponto p, f de p, e p mais h, f de p mais h. Então eu vou tomar o x0 como p e o y0 como f de p. Okay? Então a gente tem aqui, então, y menos f de p igual a f de p mais h menos f de p sobre h. Esse está fazendo o papel do m. X menos p. Okay? Então, esta é a equação da nossa reta secante, tá bom? E aí, como eu falei então aqui, esse limite, ele surge quando a gente está tentando estudar o quê? Equações de retas tangentes ao gráfico de uma função em um ponto dado. Então, o que a gente quer, na verdade, é achar a equação da reta que é tangente a esta curva, ok? Tangente à curva de azul aqui, no ponto P. Eu vou aproveitar aqui e vou tentar esmiuçar, fazer isso, por exemplo, fazer o desenho do que seria a equação da nossa reta tangente aqui,
intuitivamente, tá? Ok? Eu não estou com nenhum programinha para fazer certo, mas a ideia, então, de amarelo aqui é a equação da reta que é tangente. Em tese, ela deveria encostar somente nesse ponto Pzinho aqui, que agora eu destaquei de amarelo, ok? Então, chamar de T, a equação da reta tangente. O que a gente já viu, já estudou, percebe é o seguinte. Digamos que aqui fosse, então, o nosso ponto A, né, coordenadas P e F de P, e aqui um ponto B, coordenadas F de P mais H e P mais H e F de P mais H. Essa equação da secante ela vai mudando à medida em que a gente faça o ponto P, o ponto B, e se aproximando do ponto A. Ok? Ou seja, P mais H, vamos supor aqui de verde, por exemplo, P mais H, e se aproximando de P. Né? Ou seja, o H ficando cada vez menor. Essa inclinação vai mudando até que no limite a gente obtém, então, digamos, se P mais H tendesse a P, ou seja, se H tendesse a zero, esse ponto B iria tender ao ponto A, e a reta S ela iria tender, ou seja, ela ia se aproximar, virar a reta T, a reta tangente T, tá bom? Então, a equação da reta tangente, então, vou colocar assim, a equação da reta tangente ao gráfico de y igual a f de x no ponto P e f de P é dada pela seguinte expressão. Então, é dada por dois pontos, T, né? Y menos f de P igual limite de f de P mais H menos f de P sobre H, vamos pôr aqui assim, quando H tende a zero, vezes x menos P. E aí, esse limite de f de P mais H menos f de P sobre H quando H tende a zero é o que a gente chamou de derivada de f em P. Ok? A gente denota ele por f' de P. Observe que aqui eu fui meio assim rápido, né? Eu deveria passar o limite de todos os lados, mas são constantes, né? Então, não ia mudar nada, eu só ia ficar com o limite nesse pedacinho aqui. A gente já usou propriedade de limites, tá bom? Então, aqui, por exemplo, eu vou trocar por f' de P. Então, de modo que a equação da reta tangente ao gráfico de y igual a f de x no ponto P e f de P é dada pelo seguinte. Y menos f de P igual a f' de P vezes x menos P. Ok? Então, esse limite que a gente falou que é um dos mais interessantes do ponto de vista da matemática, ele surge naturalmente quando a gente está estudando, então, equações de retas tangentes ao gráfico de uma função em um ponto dado. Depois, naturalmente, surgem outras aplicações, mas é daqui, então, que nasce a nossa motivação para a aula de hoje, tá bom? Vamos agora a alguns exemplos, tá bom? Pausa aí o vídeo um pouquinho, se você tiver com dificuldade para lembrar, e volte aqui para poder acompanhar alguns exemplos que a gente vai fazer aqui agora, apresentar para facilitar a nossa vida, tá bom? Então, o primeiro exemplo de hoje, ok? Exemplo 1, imagina que a nossa função, então, seja f de x igual a x ao quadrado, ok? E aí, usando a ideia intuitiva de limites, calcule f' de 1, ok? Então a pergunta é, quanto é f' de 1, tá bom? Então, bem simples. Vamos primeiro, sobretudo, montar a expressão para a gente lembrar. O que significa para a gente calcular nesse momento f' de 1? É mexer com esse limite, o limite de f de 1 mais h menos f de 1 sobre h quando h tende a zero. Isso aqui é o que a gente quer fazer, tá bom? Nossa função f de x é x ao quadrado. Então, olha só, nós queremos calcular o limite de f de 1 mais h. Então, 1 mais h ao quadrado menos f de 1, 1 ao quadrado, sobre h, quando h tende a zero. E aí, então, agora eu vou pôr um parênteses aqui assim, ó, chamar de asterisco. Vou manipular essa expressão do lado de cá aqui, para facilitar a nossa vida, tá bom? Então, ela é
1 mais h ao quadrado, menos 1 ao quadrado, que é 1, sobre h. Tá? 1 mais h ao quadrado, então, como é que você desenvolve? O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, menos 1 sobre h. E aí, 1 ao quadrado é 1, menos esse 1, zerou. Sobra 2h mais h ao quadrado sobre h. Ok? Se o h for diferente de zero, que é o caso que nos interessa, né? Porque quando está tendendo a h, quer dizer que o h está próximo, né? Quando está tendendo a zero, quer dizer que o h está próximo de zero, mas não é zero. Então a gente pode simplificar. Então eu vou pôr aqui assim, ó, se o h não for zero, eu posso dividir por h. Então isso sobra para a gente 2 mais h. Então calcular esse limite que estava aqui originalmente é a mesma coisa que calcular o limite de 2 mais h, quando h tende a zero. E aí nós falamos sobre a noção intuitiva de funções contínuas, então isso aqui é contínuo, eu posso simplesmente trocar o h por zero, de modo que esse nosso limite é 2, ok? Imagina que, então, exemplo 1a, né? 1a. Exemplo 1b. Imagina que a pergunta fosse assim, ó, determine a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa x igual a 1. Então, olha só, vou pôr resumido aqui, ó, eu quero que a gente ache a reta tangente ao gráfico de f, no ponto x igual a 1, ou seja, no ponto de abscissa 1. Então, se a gente for lembrar isso aqui, o que a gente precisa fazer? Y menos y0 é igual a m vezes x menos x0, ok? E aí, lembrando que agora esse m para a gente, ele é simplesmente o f' de 1. Para qual função? A função dada originalmente, x ao quadrado, tá bom? E aqui, pelo que a gente viu, o f' de 1 ele vale 2, ok? O x0, né, então assim, o x0 é 1, e quem é o y0? O y0 é o f de x0, ok? Então, como o x0 para a gente é 1, quem é o y0? É 1 ao quadrado, que também é 1. Então, qual é a equação da reta tangente? Y menos 1 igual a 2 vezes x menos 1, ok? Bem bacaninha esse exemplo também, tá bom? A título de curiosidade, eu abri aqui um lugar onde a gente pode plotar gráficos, conhecido como GeoGebra, e eu vou colocar para vocês o que acontece de fato quando a gente considera a função x ao quadrado, tá bom? Que era o nosso exemplo. Olha só, então está aqui x ao quadrado, eu vou mudar a cor dela para azul, acho que fica mais fácil para visualizar. Vamos aumentar só um pouquinho a espessura, ok? Então olha só, nós temos x ao quadrado. Eu vou definir o ponto, onde nós temos o x igual a 1 e o y igual a f de 1. Tá aqui, eu chamei esse pontinho de A, igual estava lá originalmente, tá bom? Tá vendo? O A tem coordenadas 1 e 1, e f de 1. O que a gente viu lá é que a equação da nossa reta, vamos até escrever aqui para você lembrar. A equação da nossa reta tangente era o seguinte: y menos 1 igual a 2, né, que era o f', x menos 1, né, ok? Vou pôr aqui para te ajudar a lembrar, né? Então, y menos 1 igual a 2 vezes x menos 1. Essa é a equação da nossa reta tangente ao gráfico de f no ponto 1 e 1. E o que acontece, então, se eu monto esse gráfico aqui, ó? Olha só, pôs ele de preto aqui, tá bom? A equação 1, né? Y menos 1 igual a 2 vezes x menos 1. Observe que esse é o único ponto, eu vou afastar aqui para vocês verem, é o único ponto onde o gráfico dessa nossa reta intercepta o gráfico da função original x ao quadrado. Pode parecer, né, isso é questão de amplitude, mas quer dizer, quanto mais a gente aproxima, mais a gente vê que ele está perto, mas não encosta, né, em outros pontos da função, a não ser no ponto 1 e 1, né? Ok? Então, isso que significa achar o ponto, a equação da reta tangente ao gráfico da nossa função. Se eu variasse esse ponto, essa equação deixaria de ser eventualmente tangente, tá bom?
Então, assim, para cada ponto dado, você tem uma equação da reta tangente. Então, assim, só, sei lá, por curiosidade, marcasse esse outro ponto B aqui aleatório, eu poderia pedir a reta tangente. Olha só, eu posso vir aqui e pedir a reta tangente que passa por esse ponto, passa por esse ponto e a tangente à curva dada, tá bom? Ok? É claro que esse ponto ele varia de acordo com, como esse eu não defini, o fixo, ele varia de acordo com o que foi dado. Observe quando o B coincide com A, ele é a equação y igual a 2x mais 1, né? Que é só você isolar o y, né? Ok? Mas para cada ponto dado, você tem uma equação tangente diferente ofertada, tá bom? Vou voltar lá para a mesa para eu poder fazer mais alguns exemplos para vocês, tá bom? Vou só sair aqui do GeoGebra e voltar à mesa para a gente poder continuar com mais alguns exemplos, tá? De modo a encerrar essa aula. Então, o exemplo 1 foi este, a equação da reta tangente, né, ao gráfico de x ao quadrado no ponto x igual a 1. Um outro exemplo, então, eu poderia pedir aqui agora, para a gente calcular, ao invés de ser a derivada da função num ponto, qual seria a derivada da função dada, ok? Então, vamos manter em x ao quadrado. Então, exemplo 2. Lá a gente calculou f' de 1, certo? Então, assim, seja f de x igual a x ao quadrado. Usando a noção intuitiva de limites, né? Calcule f' de x, ok? Eu quero saber f' de x para qualquer ponto, em particular se ele for o x igual a 1 que a gente fez, ok? Como que eu poderia achar a derivada da função num ponto? Olha, então isso aqui é só a gente recordar a definição que a gente apresentou. Quando era f' de p, era p mais h, certo? Então aqui é f' limite, né, de f de x mais h menos f de x sobre h, quando h tende a zero, ok? Observe quando era 1, ficou 1 mais h menos f de 1. Se fosse 2, 2 mais h menos f de 2. P mais h menos f de p, certo? E aí, de novo, o que a gente precisa fazer é trabalhar com as expressões separadas. Observe que f de x mais h, então, é x mais h ao quadrado, menos x ao quadrado sobre h, quando h tende a zero, ok? A vantagem de conhecer isso é que a gente pode, por exemplo, calcular equações de retas tangentes ao gráfico em qualquer ponto, né? Basta eu te dar depois o valor de x e você substituir. Igual a gente fez lá no exercício anterior, vou chamar isso aqui de asterisco e trabalhar com essa continha aqui do lado, ok? Então, o que é x mais h ao quadrado menos x ao quadrado sobre h? Então, desenvolvemos quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, menos x ao quadrado sobre h. De amarelo aqui, ó. X ao quadrado, simplificado por x ao quadrado, zerou. Sobra 2xh mais h ao quadrado sobre h. E aí a gente pode pôr o h em evidência. Então, 2x mais h sobre h. Se o h não é zero, mesmo o ritual que a gente fez lá para o 1, se o h independe de zero, eu posso dividir. E dividindo, sobra então 2x mais h. Então, lembrando que calcular o limite não é substituir o h por zero, certo? Mas entender o que acontece com a função perto de zero. Então, por isso a gente pode pegar toda essa expressão e substituir por 2x mais h. Esta aqui é um caso de função contínua, então posso simplesmente trocar o h por zero. Então, ela deu 2x. O que a gente acabou de dizer aqui é que se a função f de x é x ao quadrado, o que a gente acabou de determinar é que o f' de x ela é 2x. Olha só que interessante, só para você lembrar lá. Quando a gente fez x igual a 1 no exemplo anterior, certo? Quanto ficaria o f' de 1? É 2 vezes 1, que é 2. Se eu botasse assim um exemplo, né? Exemplo 2b. Por exemplo, eu pergunto aí qual a equação da reta tangente no ponto
x igual a 3, por exemplo. Você não ia precisar fazer tudo o que a gente fez anteriormente. A gente sabe quem é o f' de x, certo? Quem é o f' de x? É 2x. Então, o f' de 3 é 2 vezes 3, que é 6. Então, como que ia ficar a equação da reta tangente, né? Aqui o x0 para a gente é 3. Lembrando que a função f de x é x ao quadrado. Então, se o x0 é 3, o y0 é 3 ao quadrado, que é 9. Então, y menos 9 igual a f' de 3, 6 vezes x menos 3. Pronto, achamos a equação da reta tangente ao gráfico da função no ponto de abscissa 3. Tá bom? Bem interessante, tá bom? Eu vou deixar um exercício para vocês pensarem, que é o seguinte. Só para poder encerrar a aula de hoje, então, exemplo 3. Um exercício para vocês pensarem é: seja f de x igual a x ao cubo. Calcule intuitivamente, né, f' de 2, ok? Com isso a gente vai ficando por aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, lembre de deixar o seu like, o seu joinha e quem sabe se inscrever no canal. Nós voltaremos em breve com novos vídeos para vocês que estão fazendo o curso de Cálculo 1 aqui comigo no IFG. Um abraço e até a próxima.